Oi, meu aluno do primeiro ano, tudo bem com você? Essa semana nós vamos falar de helenismo, tá? Eu tô lá no capítulo 8, na página 160 da sua apostila. Vamos lá para esse vídeo ficar curto. O que é o helenismo, certo? O helenismo é um período histórico. Você falou, professora, aqui não é filosofia, por que a gente está falando de história? Lembra que eu disse que as dinâmicas sociais, históricas, elas influenciam no raciocínio humano e vice-versa? Então, para a gente entender a filosofia helenística, a gente precisa entender primeiro o que é o helenismo. E o que foi o helenismo? Eu posso tentar definir aqui como a fusão das culturas gregas e orientais que aconteceram por conta de quem? Alexandre o Grande, né? Lembra que eu falei do Aristóteles e eu disse que ele foi aluno do Alexandre lá, que era macedônio? Lembra disso? Pois é, o pai dele, o Felipe II, ele era imperador da Macedônia. Lembra que eu disse que havia uma época de pólios, onde havia cada cidade-estado, e cada uma tinha uma lei, cada uma tinha uma regra, né? Uma lei, uma moeda e assim por diante. E aí, quando o Felipe invade lá a Macedônia, ele passa a ser o grande imperador macedônico. Então, todas as regras vêm de Felipe, não tem mais essa história de, né, de discutir as regras. Só que aí, quando o Felipe morre, quem assume o trono é o filho dele, o Alexandre. E o Alexandre, ele não fica feliz em ter o governo só da Macedônia. Ele desce e invade a Grécia, né? E aí aquele modelo de cidade-estado, aquele cara que era o cidadão grego, lembra o cidadão grego que ia lá, que fazia as leis, que tinha, né? Ele passava na rua, as pessoas, olha, o cidadão grego, né? O cidadão, ele faz leis. Enfim, ele tinha um lugar de destaque na política grega, né? Isso aí acaba. Quando o Alexandre o Grande invade, ele torna-se o senhor da Macedônia e da Grécia. Você fala, nossa, caraca, é coisa pra caramba, né? Mas ele não ficou feliz, ele desceu pro Egito, né? Chegou até a Índia. Então, assim, Oriente e Ocidente. E por que eu disse fusão das culturas gregas e orientais? Porque, assim, quando o Alexandre, ele expandiu o seu império, ele não chegava impondo nos lugares que as pessoas deveriam cultuar os seus deuses, que as pessoas deveriam seguir a cultura helênica, né? Esse nome helenismo, gente, vem do fato da Grécia ser chamada de Hélade, tá? E aí a expansão da cultura de Hélade, daquilo que se tinha lá em Hélade, ficou chamado de helenismo. Só que assim, não havia uma imposição. Agora você vai cultuar. Imagina, chegar lá no Egito e agora você vai ser assim. Não. O Alexandre, ele deu uma certa liberdade cultural às pessoas. Só que aí, aquelas cidades-estados que eram fechadas e que o cara da cidade vizinha era considerado estrangeiro, essa parte fechada, ela se abriu. Então, o que houve? Houve que as pessoas tiveram contato com diversas culturas. E aí nós temos a passagem daquele cara que era o cidadão da polis, e agora nós temos um cidadão cosmopolita, ou seja, uma grande cidade sob a chefia do Alexandre, né? Tem até as Alexandrias aí, e que há uma troca legal ali, há uma liberdade de passear, de trânsito daqui para lá. Tá, o que isso gera para o pensamento filosófico? Esses fatores históricos que eu te disse. Primeiro, né, o fim das polis gerou uma instabilidade nas pessoas. Você sabe que um período de mudanças gera instabilidade em nós. Nós estamos vivendo um período de mudança e às vezes você fica querendo voltar a ser como era antes. Você não se encontra nesse novo período de mudança por um tempo. E aí você passa a refletir. E agora? Como é que eu vou ser feliz aqui nesse mundo? Eu gostava mais do outro mundo, né? E aí você se pergunta, então, como que eu vou ser feliz? O que é a felicidade? Esse é o grande foco da reflexão filosófica dentro do helenismo, tá? O que é a felicidade? Porque, afinal de contas, o Alexandre não foi um mau soberano. Ele investiu muito em conhecimento. Você já deve ter ouvido falar da Biblioteca de Alexandria.
Imagine os filósofos antes, né? Você tinha que ir de uma polis para outra polis, para outra polis, pegar um papiro daqui, de lá, para poder produzir conhecimento, e você era considerado estrangeiro em cada polis. Quando Alexandre abre isso, e ele resolve, e ele investe no conhecimento, ele abre as Alexandrias, e e lá em Alexandria, ele coloca uma biblioteca gigante, todos esses papiros, eles estão amontoados nessa biblioteca. Então ele diz pra galera, estuda, né? Estuda. Então, um desenvolvimento científico e tecnológico, veja bem, ninguém tinha celular, geladeira, né? Mas a vida das pessoas ficou uma vida mais confortável, uma vida boa, vamos dizer assim. Então, o filósofo pensaria, pera, eu tenho uma vida boa, uma vida legal, o Alexandre não é ruim, esse novo modelo não é ruim, mas eu não sou feliz, porque eu fico comparando aqui com a vida que eu vivia lá, eu gostava da vida lá. Então, pera, se a felicidade não está nas coisas materiais, então, ora as bolas, o que é a felicidade? Esse é o foco da reflexão filosófica. Vai falar, a felicidade não está nas coisas materiais. Claro que quem tem dinheiro é feliz. Não é. Imagina você dentro de um poço, lá no fundo do poço, com um monte de nota de 100. Você vai ser feliz? Claro que não. O dinheiro pode ajudar a promover a felicidade. Se ele ajuda a promover a felicidade, então ele não é a felicidade. Então, o que é a felicidade, tá? E aí nós vamos ter algumas escolas filosóficas para falar sobre essa questão. Beleza? Sobre o que é a felicidade. Eu vou fazer isso no outro vídeo. Vou falar das escolas filosóficas para não ficar muito grande.